uma vez, adorando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia, que Deus abençoe a vida do pastor, do ministério, a senhora, sua esposa, ministério de louvor, está uma benção de Deus, irmãos. E eu creio que Deus dará o suprimento para o crescimento desta obra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A nossa alegria é ver Deus operar o milagre para o povo de Viema. Que Deus abençoe, pastor, pela confiabilidade. Falei, pastor, qualquer coisa ele puxa meu paletó, né? Se eu passar a adorar, que a gente vai pregando, vai se envolvendo e não olha para o relógio. Mas que Deus abençoe. Abra comigo as suas Bíblias. Quero ser breve aos irmãos. Deus me deu uma palavra. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, uma palavra muito conhecida. Capítulo 16. Irmãos, culto da família é uma bênção do Senhor. Eu costumo dizer na igreja que para mim os melhores cultos é o culto da família. Aleluia, culto de campanha, prosperidade é bom, vivamento é bom, mas culto da família para mim é um dos melhores cultos. Porque é onde a gente, aleluia, entende que o projeto de Deus após criar o homem foi a família. E família é tudo, né? Como o pastor mesmo falou, o ministério começa dentro de casa. Aleluia. Atos capítulo 16, versículo de número 27 em diante. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremendo se prostrou aos pés de Paulo e Silas. E atirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então levando-os à sua casa, lhe expôs a mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Se assente, glorificando o nome do Pai. Aleluia. Quando foi me dada a oportunidade de trazer a palavra nesta noite, pedindo ao Senhor uma direção, uma orientação, o Senhor fala muito comigo acerca da conversão que houve na vida desse carcereiro. E nós podemos observar, aleluia, que um grande avivamento ocorreu quando aquele carcereiro, aleluia, ele faz uma pergunta para o apóstolo Paulo, aleluia, o que ele poderia fazer para ser salvo, o que ele poderia fazer para alcançar a salvação. Alguns pontos aqui nós vamos aprender nesta noite, que quando Paulo, ele guiado pelo Espírito de Deus, desce até a cidade de Filipe, nós vemos ali que houve 3 agir de Deus dentro daquela cidade. O primeiro começou com Lídia, que estava orando ao Senhor. Paulo percebeu que naquela cidade não havia uma sinagoga, por uma cultura do judaísmo. Os judeus, aleluia, para ter uma sinagoga em qualquer cidade tinha que ter pelo menos 10 homens. Então dá-se a entender que não tinha homens
convertido o suficiente naquela cidade. Porém, aquelas mulheres encontraram um lugar para orar ao Senhor. E quando ela abraça em seu coração a palavra que Paulo prega, ela se entrega totalmente ao Senhor. A primeira coisa que podemos observar é que o evangelho alcança alguém de alto escalão. Lídia, para quem conhece Bíblia, sabe que ela é uma mulher, aleluia, de grande porte, tanto financeiro como de boa reputação naquela cidade. E logo em seguida, aleluia, uma mulher escrava, uma jovem escrava também alcançada, aleluia, pela graça do Senhor, aonde Paulo, aleluia, expulsa aquele espírito maligno que estava sobre ela. E por último, aleluia, alguém de classe média. Eu refletindo sobre isso, eu pude perceber que o evangelho não faz acepção de ninguém. O evangelho não olha para o nível de classe social. O evangelho não olha para o porte social. O evangelho, ele alcança, aleluia, todos aqueles, aleluia, que acreditam que podem ser alcançados pelo Senhor. Pois bem, através desse momento de glória, aleluia, a Bíblia diz agora que Paulo e Silas é preso. Eles são presos, eles são chicoteados. E a Bíblia diz, aleluia, aleluia, que o próprio carcereiro, aleluia, ele prende os pés de Paulo e Silas no tronco, sobre aquela prisão. Houve-se um alvoroço muito grande ali naquela cidade, porque a renda daqueles homens, aleluia, foi destruída pelo poder do evangelho. Houve-se uma preocupação muito grande para aqueles homens acostumados a viver uma vida lucrativa, escravizando as outras pessoas. O evangelho destrói isso, aleluia. E a Bíblia diz agora, onde eu quero entrar no texto, aleluia, que durante a meia-noite, Paulo e Silas orando, aleluia, a Bíblia diz que se houve um terremoto, aleluia, e as cadeias se quebraram, as portas se abriram, as prisões se quebraram. E a primeira atitude que eu quero falar, aleluia, de início de uma conversão para a família. Olha que interessante, aleluia, após o terremoto, aquele carcereiro acorda. Após o terremoto, aquele carcereiro desperta, aleluia. Enquanto não houve terremoto, aquele carcereiro dormia tranquilamente, ou seja, era mais um dia de rotina, era mais um dia de vida normal para ele. Está prendendo algumas pessoas, mas aleluia, depois que Paulo e Silas entram dentro daquela prisão, efetuam louvor, efetuam oração, um terremoto vem, Deus estende a mão naquele lugar, chacoalha aquelas prisões, e o carcereiro acorda. Aprende uma coisa, aleluia, eu quero te dar um recado. Quando Deus manda o terremoto dele, quando a presença de Deus chega, quem está dormindo acorda, quem está dormindo se desperta, porque ele acorda para viver novidade de vida, aleluia. E quantas das vezes Deus está derramando o teu terremoto, Deus está trabalhando em nossas vidas e nós continuamos dormindo. Aquele carcereiro acordou assustado, o terremoto despertou ele. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 11, aleluia, que pelo tempo que nós conhecemos, nós precisamos nos despertar do sono, porque a salvação nossa está mais próxima do que antes, quando nós se convertemos. Escute aqui, quando o terremoto de Deus chega, quando a presença de Deus se manifesta,
Ninguém consegue continuar dormindo espiritualmente. Aquele carcereiro acordou para viver uma novidade de vida. Deus dizia algo ao meu coração, aleluia, que tem famílias aqui, que o Senhor tem derramado a presença dEle, mas alguns ainda continuam oscilando, continuam dormindo, e não entra para dentro daquilo que Deus quer fazer em sua vida. Mas eu te dou um recado como homem de Deus: se você acordar nesta noite espiritualmente, se colocar no centro da vontade do Senhor, tu vai viver as novidades que Deus tem para ti. Aquele carcereiro acorda. Só Deus para acordar o homem, né? Só Deus para despertar o homem do seu sono espiritual. Só Deus para mudar a vida daquele homem. O versículo 27 diz que ele acorda. E quando ele acorda, no próprio texto 27, vai dizer agora que ele pega a espada e tenta se matar. E sabe o que me chama a atenção? Que quando ele vai tentar se matar, um clamor de Paulo grita lá de dentro da prisão: não faça isso. Ou seja, ele é desarmado naquele momento. Paulo diz: porque todos nós aqui estamos. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Quando alguém se apresenta a Deus e clama por alguém, ele tem poder para neutralizar toda a morte na vida de qualquer ser humano. Ei, a escuridão não tirou a visão de Paulo. O lugar era escuro, aquela prisão. Segundo a arqueologia bíblica, Paulo estava nos mais escombros lá embaixo, escondido. Mas ele enxergou a atitude daquele carcereiro. Queria se matar, preocupado, porque ele conhecia a lei de Roma. Mas Paulo clama, Paulo intercede, Paulo olha para ele e não faça nada disso, porque todos nós aqui estamos. Levante a mão que eu quero liberar a palavra. Continue clamando, continue orando, continue buscando, porque Deus irá de desarmar o inimigo, para que o nome dele venha a ser glorificado. Ele não morre, porque Paulo clamou. E o problema nosso hoje é que nós não quer clamar. Eu ainda sou de uma época de oração, irmãos. Aleluia. Pode ver que não é todo mundo que gosta de orar comigo no monte não, porque eu subo, não tenho pressa para descer, eu gosto de orar. Se envolver no ambiente espiritual, compreender a vontade do Senhor, compreender o querer de Deus. Então quando Paulo clama, ele desarma aquele carcereiro. Aleluia, entenda isso. Como é bom você ter uma vida de oração. Aleluia, é culto da família. Família tem que ter uma vida de oração. Cristão tem que orar pela tua casa, cristão tem que orar pela tua família. E a Bíblia diz que não importa, irmãos, e ainda existe pessoas que colocam impedimento para orar por causa da prisão que está vivendo. Mas existem dois tipos de prisões: a prisão em que Deus permite você para um projeto, e a prisão da desobediência. Qual dessa nós se enquadramos? Porque a prisão não paralisa o homem de Deus. Jeremias 33, verso 1, 2, 3. E outra vez veio a palavra do Senhor para Jeremias, estando encarcerado na prisão do pátio. E a Bíblia diz que veio sobre ele a palavra do Senhor, dizendo: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Não tem prisão que cala a boca daquele que adora. Não tem prisão que cala a boca daquele que serve. Eu não sei qual é a prisão que você está vivendo, mas eu libero essa palavra hoje. Clame a Ele, porque Deus lhe dará resposta. Aleluia. Aleluia. Não somos perseverantes, não somos insistentes e não temos mais resistência. Está faltando isso. Lucas 18, Jesus conta uma parábola dizendo: não esmoreceis de orar, porque naquela mesma cidade existia uma viúva.
aleluia, que pedia para que um juiz iníquo, que não temia a Deus e nem aos homens, para que julgasse a tua causa. Observai o que diz aquele juiz iníquo: ainda que eu não tema resistência, ainda que eu não tema nem a Deus e nem aos homens insistência, todavia, para que essa viúva pare de me molestar, eu julgarei a tua causa. Aleluia. Quem persevera pela tua família, ele movimenta os céus e a terra. Ele movimenta os céus e a terra quando ele persevera a uma vida com Deus. E pela persistência dela, pela insistência dela, pela perseverança dela, o juiz julgou a causa dela. Aleluia. Eu quero te dar um resultado de Deus para a tua vida. Deus quer colocar você num nível espiritual com Ele, não dependendo só das orações das pessoas, mas você ser um testemunha da sua própria oração com Deus. Um clamor de um homem santo. Não faça isso. Olha, não faça isso. Olha o poder da palavra de um homem de Deus. Não faça isso. Porque todos nós aqui estamos. Quando Paulo fala todos nós, ele está preocupado com a situação daquele carcereiro. Ele ficou preocupado. Paulo conhecia a lei de Roma. E quem conhece aqui sabe disso. Quem conhece a história, era responsável o carcereiro. Se algum preso fugisse, a pena que seria lançada sobre o preso seria para o carcereiro. Então Paulo, ele coloca numa posição: ei, fique tranquilo, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui, não precisa se matar, estamos todos aqui, união, estamos todos juntos, estamos todos no mesmo propósito, estamos todos no mesmo objetivo, estamos todos unidos. Aleluia. Ontem eu fiz uma live rapidinho, pastor, no Facebook, e eu rebati alguns cristãos, com todo respeito, que fica denigrindo as igrejas brasileiras, achando que não tem homem de Deus, que não tem mulher de Deus. Eu fui pensar, ainda conheço homens e mulheres que estão clamando pelo avivamento, que estão clamando, que estão intercedendo, que estão buscando a face do Senhor. Ainda que a imoralidade esteja reinando em alguns lugares, Deus ainda tem seus fiéis na terra, para o nome dele ser glorificado. Cadê? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Então continue, porque Deus lhe dará resposta. Ele é desarmado, ele não usa faca, não relata mesmo se ele colocou a espada de volta, mas acredito que sim. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? Isso aqui é muito bonito. A Bíblia diz que ele dá um salto tremendo, porque, aleluia, ele teve consciência de que uma mão divina operou ali. Ele teve consciência de que o ambiente da prisão está coberto pela uma unção, pela uma mão poderosa. É por isso que ele começa a tremer. E essa terceira atitude dele, ele vai até a prisão, mas agora ele vai como? Ele pega uma luz. Olha que interessante, que revelação que Deus me deu. Ele pega uma luz para clarear a prisão. E Deus diz para mim, ele nem sabia que ele ia dar de encontro com a luz que salva, a luz que liberta, a luz que transforma, a luz que edifica, a luz que renova, a luz que faz resplandecer no meio das trevas. Alabacaia, churabacanda. O Senhor está me dizendo, ele ainda é a tua luz. Levante a mão para cima, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, eu sinto a presença de Deus. E ele vai tremendo. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu entro na presença de Deus, eu tremo. Porque é algo sobrenatural, sentir poder de Deus, sentir graça do Senhor. E sabe o que acontece? Isso que nós precisamos vencer como família. Ele se prostra perante Paulo. Pela lei, ninguém se podia prostrar perante um homem, a não ser alguém com autoridade. Sabe por que Paulo não mandou ele levantar? Porque Paulo compreendeu diante de quem que ele estava se prostrando. Paulo reconheceu diante de quem que ele estava ficando de joelho. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Aleluia.
Alguém que chegou com arrogância, prendendo Paulo pelos pés, agora está prostrado, quebrando o orgulho, quebrando, aleluia, seu sistema. Alguém que discriminava o preso, agora está junto com o preso. Alguém que recebia ordem para discriminar aqueles que não merecia, agora está prostrado, trazendo uma união. Isso é evangelho, aleluia. Colossenses 3:11, porque diante de Deus não tem judeu, não tem circunciso, não tem incircunciso, não tem bárbaro, não tem si, não tem livre, não tem escravo, todos são um diante de Cristo. A igreja precisa compreender que o reino de Deus é para todos. E a família tem que vencer. Mamãe e papai, não existe amar um mais filho e o outro, não existe isso. Família ama todos iguais. Quem pode favorecer, quem não pode favorecer. O amor de Cristo é mútuo, aleluia, é transparente, é verdadeiro, é envolvido com a glória de Deus. E ele se prostra. Sabe quando nós vamos vencer? Quando nós se prostrarmos perante o poder de Deus. Toda vez que Deus derrama o poder em mim, Ele me humilha. Eu falo sempre para minha esposa: Deus me humilhou hoje, porque Ele derramou o poder em mim, sinal de que eu necessito da graça dEle, eu necessito da presença dEle, eu necessito do amor dEle. Isso faz, aleluia, abrir mão, aleluia, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Era isso que aquele homem fez. Você pode perceber como Deus é bom. O homem que prendeu os pés de Paulo, agora está lavando seus vergões. Olha a humildade entrando. Agora está servindo aquele que era escravo, aquele que era preso, considerado por Roma, considerado pela cidade de Filipe. Ele está lavando os seus vergões, e Deus lá em cima, lavando ele com a graça, lavando ele com o poder, lavando ele com o unção. A primeira coisa que você tem que aprender a ser servo diante da glória de Deus. Você acredita que esse é o ponto que mais dói em nós? É família ser servo, porque a tendência é só receber. A tendência é ser servido, a tendência é ser honrado. E aquele carcereiro, com toda a humildade, ele pega a bacia, aleluia, e começa a lavar os vergões. O que eu fiz, Senhor? Estou conjecturando o texto. O que eu fiz? Maltratei alguém que me fez alcançar a graça. O que eu fiz? Ele começa a lavar. Ainda bem que aqui não tem isso. Glória a Deus, em Viema não tem isso. Eu louvo a Deus por isso. Briga entre oportunidades. Uma geração que briga por cargo. Em São Paulo tem muito. Já fui vir de lá. Nossa, não gosto, é terrível. O pessoal, se pudesse queimar você para você não pregar nas igrejas, era terrível. Nem conhecer, sim, não presta não. Vai para pregar aí não, vai contaminar seu altar. Nem conhece ali. Ainda bem que em Viema não tem isso. E os discípulos estão discutindo. Estou correndo aqui, os discípulos estão discutindo entre si. E as discussões deles não era por algo material, não era pelo um cargo terreno. É que eles queriam sentar do lado do trono do rei. Eles começaram a brigar entre si. Jesus olhou para ele: você, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Por que a briga entre vós? Quer ser o maior? Quero. Quer ser honrado? Quero. Então seja servo do teu irmão. Seja servo do teu irmão. Quer ser abençoado? Quero. Então aprende a servir, aleluia. Aprende a servir, aleluia. Eu quero dar um recado para a igreja: continua servindo aonde você congrega. Tenha disposição para servir, e Deus te honrará. Aleluia. Prontidão para orar, prontidão para ajudar o grupo, prontidão para servir na limpeza, prontidão para servir na semeadura, na oferta, prontidão para adorar ao Senhor. Tem que ter alguém para servir.
não é chegar aqui e receber a bênção. Não é só chegar aqui, não, o pastor vai profetizar e o milagre vai acontecer. Não, seja um cristão que tenha disponibilidade para servir. Ainda mais quem exerce cargo. Ainda mais quem gosta de estar nas vitrines. Ainda mais quem gosta de ser referência. A maior disposição é servir. Foi o que o carcereiro fez. Ele reduziu o cargo dele para lavar os vergões daqueles senhores. Quando a graça entra, todos têm disposição para servir. Ninguém reluta. Ninguém fica, pastor, todo dia eu? Por que só eu, pastor? Não, ele tem prazer, eu vou lá ajudar, pastor, conte comigo, né? Eu fui um obreiro que eu já sabia o que meu pastor queria. Eu nem esperava ele fazer assim com o dedo, já tinha visão ampla. Já chegava lá, já percebia que o microfone ia falhar, já levava pelo microfone, já sabia a hora que ele queria tomar água, já sabia do jeito que ele queria a cadeira dele, a Bíblia dele, já sabia do jeito que ele queria as cadeiras na igreja, tinha disposição para servir. Então ele serve, ele se prostra e começa a servir. O poder de Deus faz isso, transforma o ser humano. E olha aqui para mim, deixa eu correr aqui. Agora o que me chama a atenção, que quando ele se prostrou, quando ele deu de encontro com a glória, com o poder de Deus, ele não desejou algo material. A prioridade dele foi essa: o que eu faço, meus senhores, para obter a salvação? O que eu faço, meus senhores, para obter a salvação? Ele não se preocupou com a repercussão que ia dar, aleluia, mas ele se preocupou em estar na presença de Deus, porque poder de Deus é isso, faz a alma querer mais Deus, querer mais o amor de Deus. Irmão, se Elias descesse aqui hoje e perguntasse para alguns: o que queres que eu te faça? Troca meu carro, troca minha casa. Resolve aquele problema para mim? Rapaz, aumenta o meu salário. Ele almejou ser salvo. Para quem não entende isso, ele é quadrado, esse cara. Esse cara perdeu a maior oportunidade de ter uma vida pró, não, ele queria a salvação. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas é acrescentada. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, quando você coloca Deus em prioridade, quando você coloca a tua família, a nossa maior família, prioridade é o reino, prioridade é o poder de Deus, prioridade é a transformação na nossa família. As demais coisas é acrescentada para a glória de Deus. Aleluia! E o que estamos desejando como família cristã nesses últimos dias? Como o que está sendo uma dor no nosso corpo, o que está sendo a chama que queima em nosso coração? Qual é o tesouro que arde dentro de você? Como família cristã, me responde. Se analise. O que está faltando? Ele pede, Senhor, o que eu faço para ser salvo? E aprende uma coisa, irmãos: salvação não se trata com os credos, aleluias, de igreja. Salvação não é algo que trabalha só mentalmente. Salvação não é obedecer somente os parâmetros, os dogmas, a conduta que o ministério pede. Isso é ser submisso, é respeitar, mas salvação não se trata disso.
Sabe por que ele perguntou o que eu faço? Porque a cultura romana, o povo tinha costume de se esforçar para fazer alguma coisa, para alcançar respeito, para alcançar uma salvação que eles não conheciam. Aí Paulo vai dizer para ele: peraí, meu querido, você não precisa ver muita coisa não, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A palavra crer significa fé e obediência. Crer, crer no Senhor Jesus. E eu fiquei analisando uma coisa: por que Paulo falou ele e a casa dele? Quem lê o texto acha que porque eu sou crente, o meu filho está salvo, a minha esposa está salva. Não. Paulo está dizendo para ele: através de você, da sua conduta, a palavra será ministrada sobre a tua casa. Alguém tem que dar início. Alguém tem que dar início. E esses são um erro nosso como família. Olhem para mim aqui. Esquecemos de avisar nossos filhos que eles precisam aceitar Jesus. Filho de pastor, filho de obreiro, filho de membro, tem que aceitar Jesus. Isso é bíblico. Ah, mas ele está salvo. Não, você está salvo. Ele está dentro da igreja, ele é um cristão, nasceu no berço evangélico, mas se não fez a confissão segundo a Bíblia, ele ainda não está salvo. Precisamos pontualizar isso. Crer no Senhor. E a palavra crer, irmão, ela tem 5 pontos. Escuta aqui, estou terminando, tenho ainda 7 minutos. A palavra crer tem 5 pontos. Primeiro ponto: crer no Senhor Jesus Cristo, confiar nele. A palavra crer significa boca e coração. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, vai dizer que se confessares com a boca e creres no teu coração que o Senhor Jesus ressuscitou, aleluia, você será salvo. 2 coisas, boca e coração. Será que você como família tem proclamado na cidade que Cristo reina sobre a tua casa? Será que você tem usado teus lábios para falar do amor de Cristo? Será que você tem usado os seus lábios para pregoar a palavra de Deus? Eu sempre digo isso por onde eu passo, ainda que não sejamos pregadores renomados, mas na cidade anônima nós iremos proclamar que Cristo reina, que Cristo cura, que Cristo salva e liberta. Abre a boca para tudo, mas não tem coragem de pregoar o evangelho. Se com a boca confessares, será que o povo sabe que somos cristãos? Será que as oportunidades que o Senhor nos permite ter, nós falamos do amor de Cristo? E crer em nosso coração, um tesouro é o coração, irmãos. Jesus falou isso, que aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. E eu vou falar com toda a verdade. É por isso que alguns não conseguem ser constantes na casa de Deus, porque o coração não está firmado no reino, nos tesouros espiritual. Mas eu libero essa palavra hoje. Coloca o amor de Cristo em teu coração, deixa Ele transformar a sua vida, ser prioridade para a glória de Deus, e a luz brilhará em seu caminho, o poder descerá, Deus quebrará a corrente, cadeia. Eu sinto Ele aqui, levante a mão para cima, eu sinto Ele aqui. Prioriza o teu coração com as bênçãos do Senhor. Xarabacam, Aramassuminai.
O altar já está adorando ao Senhor. Tem adorador aí. Tem alguém que quer ser renovado. Tem alguém que crê que o poder pode alcançar a tua família. Aleluia. Maria Kamanahasai. Oh, Rikamasubi Kemanai. Há uma glória de Deus. Aleluia. Aonde está o seu tesouro? Aleluia. Segundo ponto, irmãos, olha para mim aqui. Eu estou correndo aqui, escuta. Reconhecê-lo publicamente. Aquele carcereiro, ele faz uma pergunta em público. Não se podia, pastores, adorar outro Deus se não for César. Alguém levou a lâmpada para ele. Seu servente levou a lâmpada, acompanhou o que estava acontecendo. Ele faz uma pergunta em público, trocando o seu senhor César para conhecer o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E eu lhe pergunto: não podemos adorar dois senhores publicamente? Ou servimos a Deus e odiamos Satanás, o inferno, ou se entregamos a Ele? Não tem como participar de duas mesas. Ou é a mesa do Senhor, ou é a mesa do mundo. A quem você está servindo? A quem você está publicando diante da sociedade? Ele faz o reconhecimento, ele declara em público. A maioria daqueles presos, segundo o comentário Wisber e Champlin, vai dizer que a maioria era pessoas deserdadas de Roma, homens rebeldes, pessoas que se rebelaram contra o estado de Roma e daquela cidade. Então ele sabia o risco que ele corria. Quem está disposto a servir a Cristo, não está preocupado com a perseguição que vai vir contra ele, contra a sua vida, contra a igreja, contra a sua família. Ele achou aquele que é Senhor dos senhores. Aleluia. Parece que eu vejo aquele homem, eu deixo conjecturar, participando daquele estudo que Jesus deu para o seu discípulo. Não se preocupais com aqueles que perseguem, com aqueles que vos maltratam, com aqueles que vão te levar ao tribunal, porque o Senhor está convosco. Levante a mão para cima, não tenha medo e viema de declarar que você serve a Deus. E a sua decisão pública vai trazer constrangimento para alguns. Vai surgir conversas, vai surgir, aleluia, algumas situações adversas. Por quê? Porque você está fazendo algo público. Você está declarando: eu sirvo a Cristo, morro por Cristo, vivo por Cristo, eu e minha família servimos ao Senhor, somos injetados em Cristo, estamos ali para adorar ao Senhor. Terceira coisa, abandono do pecado e voltar-se para Deus. Olhem para mim, quando ele fala aquela confissão em público, ele está abandonando o velho homem, ele está abandonando a velha natureza, ele está abandonando a velha cultura, seus velhos costumes, seus velhos hábitos. Ele está abandonando. Escuta, crer no Senhor, aceitar Jesus, não é só levantar a mão aqui na frente, é estar disposto a abrir mão do pecado e voltar-se para Deus. Hoje o que nós mais vemos na sociedade é todo mundo declarando que é crente, mas a conduta é oposta, a conduta é o contrário, a conduta é diversa, não tem classe, não tem concordância com a confissão da sua palavra. Meu professor de teologia disse assim: escute,
Júnior, nunca perca, aleluia, a intimidade de o povo deixar de te ouvir, porque, aleluia, às vezes você fala uma coisa que não corresponde, isso mais dói em quem está ouvindo, do que as palavras sensíveis que você está ensinando à igreja. Levante a mão que eu quero pregar algo de Deus para a tua vida. Levante a mão, seja alguém que corresponda àquilo que prega, àquilo que ensina, àquilo que fala, aquilo que exalta o nome do Senhor. Eu precisei me retratar muito. Eu termino, vou fechar aqui o caderno. Como cristão, precisei mudar muito, abrir mão de muitas coisas. Um dia o pastor Paulo Sérgio disse uma coisa que é verdade. Nós vamos para do conselho e diz assim: olha, um prefeito, um governo pode enganar o povo, sair e entrar outro, mas um pastor não. Um pastor perdeu o respeito da cidade, ele tem que sair da cidade, porque não tem mais honra para ele aqui. E eu quero te dar o recado: não saia da posição que você está. Não vale a pena perder o respeito que Deus te deu, não vale a pena perder a comunhão que Deus te deu. Levante a mão para cima, o diabo não vai arrancar o propósito de Deus na tua vida. Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que concorda nisso? Tem alguém que pode adorar ao Senhor comigo? Xarabacanda narai. Oh, aleluia. E eu fecho. E a última coisa, que é a principal, sabe o que ele faz? Ele não guarda a salvação só para ele. Ele pega Paulo, ele pega Silas, leva-os para a sua casa e dá a oportunidade para a família dele ouvir o evangelho que mudou a vida dele. Deixa eu falar algo de Deus para você aqui. Vai doer um pouquinho, mas eu vou falar. Está na hora de você, como cristão, trocar suas amizades e começar a receber homens de Deus em sua casa, mulheres de Deus na tua casa, que vai levar mensagem de salvação para a tua família, para o teu lar, que vai transformar a sua vida. Prefeito, governo, quem seja, qualquer autoridade, aleluia, não muda nenhuma família. Mas um crente, ainda analfabeto, ele chega na casa, prega a palavra e as almas é transformada pelo poder de Deus. Levante a mão para cima, se coloque de pé comigo, quem concordou com essa palavra. Levante a mão e eu vou terminar aqui agora. Levante a mão e vou terminar. Alabacanda, ala séria. Eu quero profetizar nesta noite que esta igreja, esse povo que está aqui, será pessoas que vão inflamar e viema com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com os louvores para Deus. Tem adoração aí? Tem adoração. Deus escolheu tua casa. Deus escolheu tua casa. Deus escolheu tua casa, não está entendendo? Deus escolheu tua casa para ser uma missão nesta cidade. Eu sinto a glória de Deus, e nesta noite eu profetizo que Deus encherá a tua casa, a tua família, o teu esposo, a tua esposa, a sua família, com a presença de Deus. Glória a Deus. Saia do seu lugar, venha, vamos fazer o clamor agora.